Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Eu espero que vocês estejam vendo dessa vez o vídeo da caixinha na própria sexta-feira, né? Semana passada eu tive um problema, né, com a internet, com o Wi-Fi. O vídeo só, infelizmente, teve que ser postado no sábado, só pôde ser postado no sábado, né? E não na própria sexta-feira, que foi o dia que eu gravei. Nesse momento aqui, tá tudo bem, né? Estável. Aparentemente, espero, né, que continue assim e que o vídeo vá pro ar realmente na própria sexta-feira, beleza? Então, vamos sem mais enrolação, porque vocês já sabem que eu não faço mais convite nenhum, e mesmo quando eu faço, não adianta. Então, vamos responder quem mandou a pergunta. Muito obrigado vocês que gostam do quadro da caixinha e fazem ele continuar vivo, né, se manter de pé. Como o João Destro, que é figurinha carimbada, sempre tá aqui, assim como vários e vários, para não dizer todos, os outros aqui que participaram da caixinha mais uma vez. Gerrard era mais versátil e completo do que Kroos? Cara, é que você escolheu duas palavras que talvez não sejam as melhores definições para aquilo que você está me perguntando, que eu entendi. Tá, por exemplo, o Gerrard, ele marcava mais do que o Kroos, ele poderia ser um primeiro volante mais protetor de defesa do que o Kroos. O Kroos poderia jogar nessa posição também? Também. Mas muito mais como um redista, coisa que o Gerrard também poderia fazer como função. O Gerrard era um jogador de mais, não exatamente velocidade, mas ocupação de espaço, preenchimento do campo, que ele era um box-to-box, né? Um jogador de mais vai e vem, ataca a área, defende, enfim. O Kroos é um jogador de mais passe. Então eu diria que são dois jogadores diferentes em relação a características, são dois camisas 8, mas o Kroos muito mais um cara de pausa, cadência, o Gerrard um cara mais de aceleração. Eu acho que os dois poderiam jogar juntos, por exemplo, tá? Mas são dois jogadores muito, muito, muito diferentes em característica, então eu não consigo dizer que o Gerrard é mais versátil ou mais completo. Talvez ele se encaixe em mais contextos. O Gerrard poderia ser Kroos, o Kroos não poderia ser Gerrard. Claro que falando muito mais da virtude técnica, da característica, não da qualidade. Se o Gerrard se propor a fazer o que o Kroos faz, obviamente ele não vai fazer com a mesma qualidade. Mas vai conseguir fazer com alguma qualidade. Beleza? É isso que eu quero dizer. E acho que foi isso que você me perguntou. Não sei se a resposta ficou, né, bem explicada, mas eu espero que sim. Beleza? Aqui a segunda do João Destro. 4-3-3, 4-2-3-1 ou 4-2-2-2. Qual desses exige mais movimentação do camisa 9? Cara, eu acho que a resposta mais simples aqui, mais fácil e mais óbvia de dizer é o 4-2-3-1, porque basicamente tem um atacante só dentro da plataforma, mas tudo isso depende das características, né? Não só da plataforma, né? Mas da filosofia de jogo. Se esse time é um time mais de transição, se esse time é um time de ocupação de espaço no campo de ataque, se é um time mais funcional, um time mais posicional, que espalha mais os jogadores no campo. Então só a plataforma ela não diz muito. E também depende da característica desse próprio camisa 9, né? Como ele é, como ele joga. Se ele for um cara mais pesadão, que joga de costa, pivôzão, se o sistema demandar da movimentação desse jogador, esse cara vai estar mal escalado, ele não vai conseguir render dentro dessa filosofia de jogo. Então, o sistema tático ele não diz quase nada sobre como devem se comportar as peças. Beleza? Ele fala mais sobre quais vão ser as fragilidades desse sistema, enquanto sistema, dentro de um contexto específico. Mas enquanto a gente não colocar os nomes das peças, a filosofia de jogo, né, forma de marcar, forma de atacar, só os números aqui não vão dizer nada, beleza? A terceira do João. A carreira do Ronaldo em clubes é superestimada? Não ganhou muita coisa relevante e nem foi extremamente idolatrado em lugar nenhum, igual o Messi no Barça ou o Maradona no Napoli. Cara, se você for realmente comparar com esses dois, ela vai parecer uma carreira menor. Mas o Ronaldo, eu por exemplo, eu sempre disse aqui, né? Eu disse algumas vezes, melhor dizendo. O Henry jogou no Arsenal mais do que o Ronaldo em qualquer clube. Eu não estou dizendo aqui que o Ronaldo jogou mal em todos os clubes, até porque o Ronaldo jogou muito bem em todos os clubes, né? O Ronaldo tem números incríveis no PSV, no Cruzeiro, no Barcelona, né? Aí ele começa a sofrer com lesões na Inter de Milão, aí os números dele caem, mas ele ainda assim se mantém um grande jogador. O Ronaldo é um jogador de muitas sensações. O Ronaldo, eu arrisco dizer que ele é ídolo em todos os clubes que passou.
tá? No Real Madrid, no Barcelona, no Real Madrid um pouco menos, tá? Mas na Inter de Milão também, embora ele não tenha, né, jogado tanto assim, né? No Milan ele teve o seu impacto quando jogou, ele foi pelo menos um ídolo de momento ali, né? Talvez não é um ídolo do clube, mas um ídolo da torcida que o viu jogar naquele momento. Era um cara que todas as atenções estavam nele. Quando ele estava no banco, a câmera ia nele, né, todo o tempo. E isso é um Ronaldo já com mais de 30 anos, né, com problemas de peso, enfim. É até um Ronaldo que está numa fase mais cabeludo, né, igual eu, meu cabelo tá grande agora. E tá mais cabeludo, né, nem parece com ele, né, o Ronaldo que a gente, né, se acostumou a ver visualmente falando, né, fisicamente falando. Mas é um Ronaldo que joga muito, ele tem o seu impacto em todos os clubes que joga. Eu não acho superestimado, tá? Mas você vai encontrar vários jogadores, vários exemplos, como esses dois que você citou, e como o Henry, que eu citei no Arsenal especificamente, que tiveram carreiras em clubes específicos, né, maiores e mais impressionantes do que o Ronaldo em todos os clubes que ele passou. Mas ele jogou muito bem em cada um desses clubes. E se você falar que ele tem uma carreira de clube superestimada, é quase como dizer que ele jogou mal nesses times, e não é verdade. Eu acho que tem maneiras e maneiras de dizer o que se quer dizer. Eu não acho que você tenha quisto dizer que ele jogou mal, né, nos clubes, mas de fato, ele poderia ter sido maior e mais ídolo em alguns desses clubes que ele jogou, e não foi por N motivos, ou porque jogou por pouco tempo, ou porque teve problemas de lesão, ou porque teve os problemas de peso, né, que ele teve no fim da carreira, né, mas, enfim, ele também é o grande jogador que é, considerado amplamente o melhor 9 da história do futebol, mesmo tendo um pouco mais de 400 gols na carreira, e aí muitos atacantes que nem chegam perto dessa discussão têm mais gols do que ele, inclusive com as camisas de clube, né, se fosse só, né, ele não teria essa imagem toda se fosse só o que ele fez pela seleção brasileira. Claro que isso faz ele alcançar patamares, né, muito maiores, mas a carreira dele de clubes também sustenta, né, isso que ele fez. Ele jogou bem nos clubes, não foi um super ídolo de nenhum, verdade, não foi um super campeão de nenhum, ele não tem Champions League na carreira, por exemplo, não tem mesmo, não tem um título brasileiro, não tem uma Libertadores, tudo isso é verdade, mas se a gente olhar para o campo, olhar para o Ronaldo, olhar as atuações, olhar para os gols, a gente vai ver que ele realmente jogou muito em todos os clubes, tá? Inclusive quando eu falo isso quando eu comparo ele com o Henry no Arsenal, é só o Henry do Arsenal. O Henry da Juventus não jogou melhor do que o Ronaldo em nenhum clube. O Henry do Barcelona, acredito que também não se compare com ele em nenhum dos melhores clubes que ele jogou, né? Por exemplo, o Henry do Barcelona, eu acho que é muito comparável com o Ronaldo do Milan. E talvez eu ainda prefira o Henry. Mas, enfim, é um Henry abaixo do Arsenal. O Henry do New York Red Bulls nem se compara, né? Onde mais ele jogou? No Mônaco, pô, no início de carreira ainda era um pontinha, né? Antes de migrar ali para uma posição mais centralizada. Quando eu faço essa comparação, é só o Henry do Arsenal. O Henry do Arsenal jogou mais do que o Ronaldo em qualquer clube. Eu mantenho isso, por mais que algumas pessoas aí me chamem de doido, beleza? Valeu, João. André, monte uma seleção de jogadores que você gosta por razões não futebolísticas. Pô, mano, não tem como eu gostar de um jogador sem ser pelo futebol se eu não conheço esses caras. Tudo bem, vai ter ali um envolvimento com a história, com um personagem. Por exemplo, eu fiquei muito fã do Maradona depois de assistir a série do Maradona. Mas o Maradona não foi exemplo, tá? Mas é um personagem denso pra você assistir. É como se fosse um personagem de uma série mesmo, né? O próprio Garrincha, que é um ídolo do meu time, ele é um personagem também, né, muito instigante de você assistir, né? E tem uma história triste também, né, de vida e tal, enfim, extra futebol, né? Mas assim, no fim das contas, se esses caras não fossem muito grandes dentro de campo, se esses caras não fossem ótimos jogadores, a gente não iria, né, gostar tanto assim do cara pelas razões, né, fora do futebol. Então, assim, eu não consigo montar uma seleção, né, como essa. Não me vem na cabeça assim nenhum nome de cada posição, é muito difícil para mim. Se um dia eu conseguir, talvez eu possa transformar isso em vídeo ou mesmo voltar aqui para te responder no privado. Valeu? Mais uma aqui do André. Um jogador em atividade que você gostaria de ver
que você gostaria de ver bola de ouro. Seria sensacional, né? Uma história de muita superação se o Vini Júnior conseguisse ganhar, né? Cara, o Kane mereceria esse prêmio, né? O Lamine, eu acho que a gente vai ver ganhar algumas bolas de ouro ainda na carreira, né? O Mbappé é um cara que eu acho que a essa altura já teria ganho, né? E isso pode acontecer com o Yamal também, né? Mas a essa altura eu já achei que o Mbappé já teria ganho pelo menos uma, mas seria bacana também, né, vê-lo ganhar. Então, assim, todo grande jogador, né, que tem uma grande carreira, que faz grandes temporadas, eu acho que merece ser condecorado. O próprio Lewandowski, né, em 2020 foi o total merecedor, mas naquele ano não teve a bola de ouro. Eu espero que a France Football faça essa reparação histórica e premie, né, o Lewandowski com a bola de ouro que ele de fato mereceu naquele ano. E é isso. Mais uma aqui do André. Um time na Europa que você não gosta de jeito nenhum. Cara, eu não tenho isso. Não gosto. Até porque, cara, a gente tá tão de longe assim que a gente não consegue desgostar de um time, né? Então, eu posso dizer que eu não tenho muita simpatia pelo PSG, né? Não é um time que eu torceria e tal. Não tenho simpatia por eles, não tenho simpatia pelo Manchester United. Mas não é que, porra, eu não gosto de jeito nenhum, eu odeio esse time, eu seco em todo jogo. Eu só sou indiferente, sabe? Eu não tenho carinho nenhum, eles não me cativam de jeito nenhum, e é isso. Não sei se serve como resposta. Mas pensando rápido aqui, são esses dois, né? Não tem, assim, desgosto por nenhum time europeu, beleza? Valeu, André. Thor Carvalho. Para quais times... É quase que uma pergunta contrária, né? Para quais times você torce? De Itália, Inglaterra, Portugal, Holanda, Argentina e outros? Cara, eu não tenho um time em cada país, né? Eu não torço para um time em cada país. Eu tenho uma grande simpatia pelo Bayern, né? É o time assim que eu gostei de ver na infância, muito por conta do Oliver Kahn, já contei isso aqui, e eu me identifico como fã do Bayern. Torcedor eu acho muito forte de falar quando a gente não vive o clube, a gente não vai ao estádio, a gente não consome, né? A gente só assiste os jogos. E eu assisto os jogos do Bayern tanto quanto assisto os jogos de qualquer outro clube grande da Europa. A diferença é que eu tô ali torcendo sempre pro Bayern vencer, e os outros nem sempre eu tô torcendo, né? Os outros são mais ali em contextos específicos. Por exemplo, desenvolvi um carinho grande pelo Manchester City por conta do Guardiola, que foi técnico do Bayern, e eu, como analista de futebol, como até aspirante a jornalista esportivo na época, né? Era o cara que mais me brilhou os olhos de ver a obra dele, os times dele jogando, e quando eu li os livros dele também, eu passei a ser mais fã ainda. O primeiro livro dele é sobre a primeira temporada dele no Bayern, então quando ele vai pro City eu passo a torcer pelo sucesso dele. E aí, automaticamente, isso vai me levar a querer o bem dele por onde ele vá. Então o Manchester City é um time que eu tenho um certo carinho por isso. Eu já tive um certo carinho também pelo Tottenham, na própria Inglaterra, por identificar muito o Tottenham com o Botafogo, sabe? Às vezes o Tottenham tinha, principalmente na época do Pochettino, tinha times muito fortes, times competitivos, times que brigavam, mas nunca ganhavam, nunca levavam. E às vezes ficava até fora de Champions, e eu identificava isso muito com o Botafogo, sabe? Esse azar, né, muitas vezes, de chegar perto e não conseguir, né, de tentar ir para a Libertadores e perder a vaga ali nos últimos jogos. Então eu brincava com isso, né? O Tottenham é o Botafogo da Europa. Então eu desenvolvi um certo carinho pelo Tottenham. O próprio Arsenal, que é rival do Tottenham, né? Pelo Henry, né? Que é o jogador que eu mais gostei de ver jogar ali quando eu estava crescendo, e nem é um jogador do time que eu torço na Europa, né? Que é o Bayern. De outros países eu não tenho, assim, um carinho e tal, mas, por exemplo, o Milan do Kaká, do Shevchenko, do Seedorf, do Pirlo, do Maldini, do Dida, foi um time que eu gostei muito de ver jogar quando eu estava crescendo e entendendo, né, futebol. Então é um time que eu tenho também um certo carinho. Mas é o meu time na Itália. Pô, hoje em dia eu nem acompanho mais o Milan, então não tenho nenhum direito de falar isso. Mas qual time assim que eu tenho um certo, né? Cara, o Real Madrid e o Barcelona são as duas maiores marcas do futebol, né? São os dois maiores clubes do futebol. Então, em algum momento, eu já me peguei torcendo para um e para outro vencer títulos, porque tinham times muito fortes. Então, também tem aqui um certo carinho pelos dois, né? Você citou aqui na Argentina, já falei que para mim o Boca Juniors
tanto pelo Maradona, mas principalmente pelo Riquelme, né, que eu gostei muito de ver jogar, né, ali quando eu estava realmente me apaixonando pelo futebol, e aí eu via ele destruindo nas Libertadores. Para mim é o maior jogador da história da Libertadores, né, então eu desenvolvi também um carinho pelo Boca, mas eu não sou torcedor de nenhum desses times, tá, gente? O time que eu posso dizer assim, eu sou fã desse time é o Bayern, nenhum outro a mais, beleza? Além, é claro, do Botafogo, que é o meu time de coração. Deixa eu dar uma bicadinha aqui na água. Mais uma do Thor. Você ainda estuda atualmente? Se sim, como? Futebol todos os dias. Né? Não estudo nada academicamente falando, né? Já sou formado em jornalismo, já terminei o curso há 5 anos, né? Me formei em 2020. Mas futebol eu estudo todos os dias, cara. Estudo os times, estudo os sistemas táticos, assisto muitos vídeos, né? Outros colegas, né? Analistas também. Leio bastante, questiono muito, né, as coisas, então vou atrás para poder entender, para poder também desenvolver minhas próprias teses e até transformar isso em conteúdo. Então, quem trabalha com jornalismo esportivo vai estudar futebol a vida inteira, porque não vai ter um momento que ele vai saber de tudo, porque o futebol ele vai continuar, né, te dando mais inovações e evoluções, e você tem que continuar estudando para poder dizer que está a par do que está acontecendo, ainda está atualizado. Se você só parar no tempo e ficar medindo o futebol atual com a régua daquilo que você estudou até certo ponto e depois parou, você vai reproduzir algumas besteiras, né? E com todo respeito a gente vê alguns colegas, inclusive, fazendo esse tipo de coisa, infelizmente. A terceira aqui do Thor. Qual regra você acha que deveria existir no futebol? Essa é complicadinha, hein? Cara, mas talvez para evitar aqueles acréscimos malucos, deveria ter aquele cronômetro, sabe? Igual tem no basquete. Cronômetro, deu a falta, pausa, né? E aí estourou 45, estourou, acabou. E aí esteja a bola onde estiver, teve escanteio, não teve. Pô, cara, estourou o cronômetro, acabou o jogo. Eu acho que seria uma boa, para evitar até reclamação quanto a tempo de acréscimo, esse tipo de coisa. Beneficiou um time, prejudicou o outro, que às vezes o cara dá 5 minutos de acréscimo, o jogo vai até 60, né? De acréscimo, ele não vai só até os 50, né? Porque ele vai deixando, vai acontecendo coisa, vai acontecendo gol durante o acréscimo, o jogador machucado, substituição, papapá, vai esticando o acréscimo até muito mais, e ele não precisa sinalizar, né? O árbitro não precisa sinalizar, né, que ele tá dando mais minutos. Ele dá os 5 e é no mínimo 5. Às vezes o juiz até encerra antes de dar o 5. Estou dando 5 aqui como exemplo, lógico. Mas enfim, vocês entenderam. Então eu acho que o cronômetro contadinho ali dos 45 para cada tempo, eu acho que seria um bom acréscimo, tá? Uma boa medida aí, uma boa regra para existir no futebol. Mas você dá um ênfase aqui no deveria. Não, é só uma sugestão. Eu acho que seria bom. Não é que deveria existir, não. Beleza? É isso. Valeu, Thor. Osvaldo 7163. Gabi poderia estar fazendo a função que o Arrascaeta tem feito atualmente no Flamengo? E aí eu vou até completar com a sua segunda pergunta, tá? Aqui se deve à fase goleadora do Arrascaeta. Se você for considerar que o Arrascaeta está jogando mais próximo do gol realmente, quase que como um segundo atacante, isso responde à sua segunda pergunta. O Gabi poderia jogar como segundo atacante? O Gabi é um segundo atacante. Na minha opinião, é um segundo atacante. Mas eu não acho 100% que o Arrascaeta tá jogando em dupla de ataque. Eu acho que ele tá jogando mais próximo, tá pisando mais na área, tá tendo mais liberdade, sim. Mas ele ainda faz funções de um meia que circula por trás do 9. Isso o Gabi não pode fazer, na minha visão. O Gabi é muito mais aquele jogador que encosta em um dos lados da jogada, ou até mais próximo da área, mais ali nos meios espaços, mais atacando a área de frente, não de costas como um 9, não tão aberto como um ponta, mas sempre ali próximo da área, em posições mais centralizadas, tá? Mas sempre ao lado de outro atacante, é como ele rende melhor. E o Arrasca, muitas vezes, ele tem que receber a bola de costas, como um meia, de fato, faz. E aí ele ataca a área, né, como um plus do jogo dele. Porque ele é um camisa 10, ele não é um segundo atacante, beleza? Acho
que misturando aí essas duas perguntas, acho que eu dei uma boa resposta. Não sei se tem mais pergunta aqui do Oswaldo, mas por enquanto são essas duas. Já vou agradecer aí o Oswaldo. E indo na ordem aqui, já vou para a pergunta do Araújo Juliano 12. Qual é o maior time da América do Sul? Para mim, o Boca Juniors, tá? Ah, mas o Independiente tem 7 títulos da Libertadores. Para mim, não é só título que diz qual é o tamanho de um time. Acho até que o River Plate tem mais título argentino do que o Boca. Mas a mística do Boca, os ídolos do Boca, os jogadores que o Boca teve, sabe? Tudo isso faz, para mim, o Boca ser o maior time da América do Sul. Mas aí é minha opinião, tá? Na minha opinião, é o Boca. Vocês podem achar que é outro, podem achar que é algum time brasileiro, né? O próprio River, o próprio Independiente, enfim. Onde eu parei? Aqui, agora a segunda do Juliano. Os mexicanos fazem falta na Libertadores? Cara, para tornar a competição mais competitiva, mais difícil, né, mais interessante, talvez, no ponto de vista de terem adversários, né, mais fortes do que os venezuelanos, os peruanos, os chilenos, algumas vezes, né, alguns desses, acho que já falei venezuelanos, né, paraguaios, né, alguns times aqui da América do Sul que são fracos, e os mexicanos são realmente mais fortes. Mas para mim, cara, não faz nenhum sentido ter time de outro continente, de outra confederação, que vai disputar a Copa Continental deles, também jogando a nossa. Sabe? Tirando vaga dos nossos clubes aqui, dos nossos países. Eu acho até que deveria haver uma redistribuição de vagas aí mais justa, mais equilibrada, né, nos países sul-americanos. Né? Eu acho que até que o Brasil deveria voltar a ter G4 e não G6. E tem país aí que, pô, classifica dois clubes, 3 clubes, alguns até com vagas indiretas, né, para aquela pré-Libertadores, né, aquela fase prévia antes da fase de grupos, e acaba tendo 1, 2 representantes no máximo na fase de grupos, enquanto o Brasil tem 7, 8, 9, talvez. Eu acho desnivelado, tá? Nisso, a presença dos mexicanos faz falta porque equilibrava um pouco mais isso, mas até a questão da logística, né? O time sair daqui lá para Guadalajara, lá para, sei lá, para a Cidade do México, lá na altitude, né, do Estádio Azteca, porra, é muito ruim, né? Fazer esse deslocamento tão grande. Então, nesse sentido, não faz falta. Mas, por conta de serem times mais fortes e deixar a competição mais interessante, sim, faz falta. A terceira aqui do Juliano. O Ancelotti, se não ganhar a Copa, tem que continuar? Cara, tem. Premissa do Ancelotti ter vindo, né, nesse finalzinho de ciclo é que ele tente arrumar a casa para ver se a gente, quem sabe, por um milagre consegue fazer uma boa Copa do Mundo, porque a gente não tinha esperança nenhuma. E agora a gente tem um fiozinho de esperança. Eu ainda acho que não vai rolar, tá? Que o Brasil não vai ganhar a próxima Copa. E a gente não trouxe o Ancelotti para ver se arrumava a casa aí em 20 partidas no máximo, incluindo as partidas da Copa, se é que vai chegar a 20. Então o Ancelotti merece um ciclo completo, né, de 2027 até 2030, no mínimo, né, para poder dizer que fez um trabalho de fato na seleção. Aqui ele só tentou, né, aqui ele só vai tentar, quem sabe, dar ali uma contribuiçãozinha para ver se consegue arrumar alguma coisa. É isso. Então, se ganhar, tem que continuar para ter um ciclo inteiro. Se não ganhar, tem que continuar para ter o ciclo inteiro. Ter a chance de ter um ciclo inteiro, desenvolver um trabalho autoral, beleza? Valeu, Juliano. Gabriel Baltazar, GB. Qual a sua reação e opinião com o caso do Oswaldo de Oliveira, Inxalá? Cara, patético, ridículo, né? Vergonhoso e preconceituoso, né? Eu acho que os técnicos brasileiros, eles têm esse tipo de postura porque eles estão vendo que fora do Brasil, nos principais mercados, eles não têm espaço e eles estão perdendo o espaço dele com essa migração dos estrangeiros vindo para cá e sendo bem-sucedidos. Então, os técnicos brasileiros, ao invés de se atualizar, melhorar, procurar entender que o futebol não é mais o mesmo da época que vários desses nomes aqui, como o próprio Oswaldo, como o Leão, como o Luxemburgo, como o Filipão, como o Muricy, alguns aqui já até pararam, né? Já nem trabalham mais como treinadores. Né? Mas citando alguns em atividade, porra, Mano Menezes,
enfim, Wagner Mancini, né, que inclusive é o presidente da comissão de técnicos aqui do futebol brasileiro, estava presente ali quando aconteceu aqueles discursos vergonhosos, né, do Leão e do Oswaldo. Cara, esses caras pararam no tempo. Esses caras acham que se eles continuarem fazendo aquilo que fizeram há 20 anos atrás, quando eles estavam no auge de suas carreiras, quando eles foram muito vitoriosos, vai continuar dando certo, porque o futebol continua sendo uma bola redonda num retângulo verde, né, onde quem faz mais gol que o adversário ganha. Então eles acham que reproduzindo aquele mesmo futebol vai continuar dando certo, e se não der certo, o problema tá no futebol, que bom mesmo era na época deles, né, que o futebol acabou, que não sei o que e tal. Então, cara, eu acho que é muito mais essa questão de reserva de mercado, de saber que não tem espaço nos principais centros e ver que os caras dos principais centros têm muito espaço aqui, que eles vêm para cá, conseguem salários astronômicos, conseguem trabalhar com o melhor material humano, conseguem estar nos melhores clubes, conseguem ganhar os títulos. É só a gente ver aí a lista de campeões dos principais últimos campeonatos brasileiros e sul-americanos em times brasileiros pra gente ver quantos estrangeiros, né, se deram bem. Mas também não é só porque é estrangeiro que é melhor, tá? Para cada estrangeiro que deu certo no Brasil, também tem vários que deram errado. E não é, o técnico tem que ser bom. Independente se é estrangeiro ou brasileiro, ele tem que ser bom. Mas, infelizmente, num quesito quantitativo, eu nunca gosto de generalizar, né, mas quantitativamente falando, os brasileiros têm ficado para trás. Os brasileiros têm pego trabalhos piores, não têm se mantido tanto tempo no cargo. Até acho que os estrangeiros vêm para cá, eles têm um pouco mais de paciência, porque tem adaptação, tem questão da língua, tem questão da cultura e tudo mais. Então eles demoram um pouco mais para começar a tomar porrada. O brasileiro já está aqui, ele já sabe como funciona. Então tem uma paciência maior de imprensa, de torcida, dos próprios caras lá que os cercam dentro dos clubes. Tem toda essa facilitação. Tudo isso gera um ciúminho, né? Nos brasileiros também. Então, assim, mano, quando eu vi aquilo ali, você me perguntou sobre a sua reação, eu fiquei sem acreditar. Até acho que durante as falas eles meio que perceberam que estavam exagerando e tentaram passar um pouco de pano. Por exemplo, o Emerson Leão, ele começa lá no alto. Daqui a pouco ele fala assim, mas eu mudei de ideia do lanche pra cá, do café pra cá. Não mudou, né? Não mudou. Né? Que ele falou tudo aquilo, ele vomitou tudo aquilo e depois falou que mudou de ideia. Não mudou. O Oswaldo, eu concordo com o Leão, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas já que não tem jeito, eu fiquei feliz que foi esse cara aqui. Pô, meu irmão. Bate e depois alisa, sabe? Morde e depois assopra. Não é assim que funciona, pô. O Ancelotti, ele foi constrangedor pro Ancelotti estar ali ouvindo tudo aquilo. Se ele de fato entendeu tudo que foi dito. E se não entendeu, alguém explicou pra ele certamente. Porra. Ele realmente se sentiu assim, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu acho que os caras realmente precisavam muito de mim, porque olha só, né, o tipo de cenário que eles têm. Os profissionais, os melhores profissionais deles aqui têm. E o Ancelotti deu a porradinha dele também, né? E eu não sei exatamente qual foi a ordem dos acontecimentos, se ele falou o que falou antes ou depois. Né? Ele falou que não entendia por que o técnico brasileiro não podia trabalhar na Europa e se é que isso era verdade, é porque a figura do técnico brasileiro está fraca. Palavras do Ancelotti. Se ele falou isso e depois teve a reação dos caras, não é que justifique, mas os caras tentaram defender a parte deles ali também. Agora, se ele falou isso depois do que os caras falaram, porra, tá muito bem falado. Muito bem falado. Que aí foi bem uma resposta à altura. Educada, mas pesada e forte e à altura, beleza? Essa é a minha opinião sobre esse assunto aí. E o tal do Inshallah, nossa senhora. Valeu, Gabriel. Francisco Teixeira. O que acha do trabalho do Roberto Martínez na seleção portuguesa? Eu gosto muito do Roberto Martínez, tá? Eu achei o trabalho dele na seleção belga muito bom. Eu acho que uma parcela muito grande da eliminação do Brasil para a Bélgica em 2018 foi a estratégia do Roberto Martínez, como ele mudou o sistema tático ali para poder atacar as fragilidades do Brasil, né? A grande sacada que foi deslocar o Lukaku de centroavante para ponta, atrair a marcação individual dos zagueiros, aproveitar o corredor que o Marcelo deixa e abrir o espaço para o De Bruyne, que funcionou ali como um 10 de um losango ou um falso 9 de um trio ali, né, para poder atacar o espaço, inclusive um dos gols sai desse jeito, cara, para mim foi fantástico. Ele foi
certamente o melhor técnico da Copa de 2018. Mas algumas pessoas não gostam dele, né? E algumas pessoas olham torto, até trazendo por um pouquinho aqui dessa discussão de estrangeiro no Brasil. Portugal é uma escola de treinadores muito prolífera hoje em dia, né? Tem treinador português aí em praticamente todas as grandes ligas do mundo, inclusive, né, no Campeonato Brasileiro tem vários, né? Até pela facilitação do idioma, enfim. E aí o técnico da seleção portuguesa é um espanhol. Acho que as pessoas olham um pouco torto para isso, sabe? E por isso pegam pesado demais até nas críticas pro Martínez. Mas, pô, Martínez tem um elenco muito bom, né, com ele. Para mim, tá entre as 5 seleções que chegam mais forte na Copa do Mundo do ano que vem, no mínimo. Ganhou a Nations League recentemente, né, tem esse bom trabalho aí na Bélgica para poder se apoiar. Então eu gosto do Roberto Martínez e acho que o trabalho dele tende a colher ainda mais frutos, tá? Se ele continuar a médio prazo aí na seleção. Mais uma aqui do Francisco. Os grandes clubes portugueses, principalmente o Benfica, têm algum preconceito em contratar na Liga Portuguesa? Cara, eu acho que não. Mas eles também têm bases muito fortes, né? Só que assim, eles contratam muito mais de fora e contratam muito os sul-americanos, né? Para poder gastar pouco, valorizar e vender muito mais. Eu acho que eles entendem o lugar deles, eu já falei isso aqui, entendem o lugar deles aí na cadeia alimentar, né? Do mercado do futebol internacional. Sabem que não são os grandes tubarões predadores, né? Que vão ficar com as maiores presas. Então, eles investem para poder valorizar e revender, lucrar com isso e continuar fazendo a máquina girar. O Borussia Dortmund faz algo parecido na Alemanha, né? Contrata em baixa para poder valorizar e vender quando estiver em alta, lucrar bastante, aí reinveste esses lucros para poder continuar fazendo a máquina girar. Eu acho até que, no caso do Borussia, poderia ser diferente, né? Poderia, né, tentar ser um pouco mais ambicioso, ter um estádio até maior do que a Allianz Arena do Bayern, né, poderia fazer muito mais dinheiro com ela, enfim. E ter um elenco até mais forte, mais competitivo para as suas pretensões, pelo menos locais, né? Eu acho que o Borussia ele se acomodou e se acostumou muito em ser só a segunda força da Alemanha e ver as forças emergentes chegando perto. O Leipzig, o Leverkusen, entre outros aí, que às vezes o Stuttgart, né, ultrapassam, né, se sobrepõem ao próprio Borussia Dortmund aí, dentro da hierarquia do futebol alemão. Mas como a sua pergunta é sobre portugueses, acho que eles não acham tão interessante assim ficar contratando, né, jovens da própria liga, porque eles também têm a base deles e eles conseguem, né, também utilizar os miúdos, né, da própria categoria de base, beleza? Não acho que eles têm preconceito não em fazer isso não. Mas eles também entendem que para poder subir um pouco de patamar, serem um pouco mais relevantes, competitivos, até uns com os outros, eles precisam buscar um pouco mais de talento de fora. Portugal é um país bem pequeno, gente. Então eles não têm a proliferação de talento que o Brasil, por exemplo, tem. A terceira aqui do Francisco, mais uma sobre o futebol português, né? Viu o desempenho das equipas portuguesas na Europa esta semana? Cara, se eu for te falar que eu não vi não, mas eu dei uma olhadinha na tabela, né, da Champions mais cedo. Benfica perdeu as 4, né, na Champions. Né, o Sporting, eu não sei se ele venceu nessa rodada, mas em 4 jogos ele venceu 2. Tá ali em 13º, por aí. Né, um meio de tabela mais próximo, né, ali da zona dos 8 primeiros do que, né, na rabeira ali, quase perdendo a vaga ali pro playoff da segunda fase, né, da repescagem da Champions. Então o Sporting até que tá bem, né, dentro da Champions, e a Europa League eu infelizmente não tô acompanhando tanto não, então nem sei como foi o desempenho, por exemplo, do Porto na Europa League essa semana. Valeu, Francisco, obrigado aí pelas suas perguntas. Você é português ou mora em Portugal? Interessante sua curiosidade, né, para querer saber as minhas opiniões, né, sobre 3 boas pautas aqui do futebol português. Topzera 1910. Perdão. Os hinos do futebol brasileiro que você mais gosta. Qual o mais emblemático para você?
Nunca parei pra pensar nisso não, mano. Mas tem alguns hinos que eles funcionam bem no estádio, né? Como o Grito de Guerra e tal. Do Palmeiras é um deles. Do Corinthians é um deles. Né? Do Flamengo. Eu não vou falar no meu time não, porque... Não que não seja, mas... Eu prefiro falar dos outros e deixar que os outros falem do meu. Pra não parecer clubista. Acho que fica por aí. Acho que esses são os times assim que... do Vasco não. Do Vasco me parece mais uma música do que um grito de guerra e tal. O desses três aqui me parecem mais gritos de guerra, né? Funcionam bem como pra inflamar e tal, depois de um gol, gritando alto, ou no finalzinho de um jogo, porra, funciona muito bem. Esses três aí. Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Mais uma do Topzera. Com o novo Mundial Feminino que vai ter, acha que vai ajudar a ter mais apoio o futebol daqui? Mundial de clubes ou a Copa do... deve ser a Copa do Mundo, né, que vai ser em 2027, vai acontecer aqui no Brasil. Cara, eu acho que para muitos vai ser uma forma de... Inacreditavelmente, em 2025 a gente tá falando isso, né? De conhecer o esporte e gostar do esporte. Ver que o esporte, que a modalidade tem qualidade também. Né? E eu não julgo quem não gosta, tá? Eu acho que é mais uma questão de cultura. Também, em certa forma, infelizmente, uma questão de preconceito. Né? Mas, assim, quando você vê a nata reunida, quando você vê as melhores atletas, as melhores seleções, você vê que aquilo ali tem muita, muita qualidade. Vai ter jogos bons e jogos ruins, como em qualquer esporte, pô. E como o futebol masculino também tem. Né? A gente não assiste todo jogo de futebol masculino, porque o futebol masculino é espetacular, não. Assim como o futebol feminino, todo jogo também não vai ser espetacular. Mas assim, quando a gente olha para um jogo de futebol feminino e vê que muitas vezes os clubes, ou até mesmo as seleções, negligenciam tanto que colocam nem sempre nos melhores estádios, nem sempre nos melhores horários, né? A arquibancada muitas vezes não está lotada. Você olha para aquilo ali e, pô, o teu cérebro entende que, pô, isso aqui não deve ser um grande evento. Olha a estética do que eu tô assistindo. Estádio vazio, gramado feio. Né? Então, assim, é uma modalidade que ela tem muitos anos a menos do que o futebol masculino. Eu sempre bato nessa tecla também. Pra gente poder entender como era o futebol masculino quando tinha os anos de existência do futebol feminino, internacionalmente falando. Pô, a primeira Copa do Mundo de futebol feminino foi já nos anos 90, se eu não me engano. A primeira Copa do Mundo de futebol feminino. Pô, nos anos 90, o futebol masculino já estava num patamar de evolução bem maior, enquanto o futebol feminino estava engatinhando. Então, assim, eu acho normal que é uma modalidade que esteja um pouco atrás. E eu acho normal que tenha menos público. Mas eu acho que vai ter muita gente que vai gostar muito e vai passar a acompanhar, vai passar a respeitar mais a modalidade quando a gente tiver a Copa daqui. E tem gente que vai achar uma porrinhação, que, porra, meu campeonato vai parar aqui, né? O Brasileirão vai parar porque a mulherada tá usando os estádios aqui que os nossos times jogam e tal, e não vão parar para ver. Mas no fim das contas eu acho que vai ter mais gente, eu acho que a proporção, mais gente vai passar a acompanhar do que vai reclamar. Vai ter os que vão reclamar também, mas acho que mais gente vai passar a acompanhar, beleza? A terceira aqui do Topzera. Se existisse uma lei obrigatória que os times deveriam honrar todos os seus compromissos e pagar todas as suas dívidas no final do ano, muitos times não estariam em situações que estão hoje. Cara, eu acho que existe uma tolerância como em tudo na nossa vida. Eu não sei quantos anos você tem, o dono aqui do perfil Topzera, mas assim, acredito que você ainda não tenha contas para pagar. Se tiver, me desculpe, mas assim, cara, todo mundo tem que ter prazo para pagar, para organizar as suas vidas e tal. É que o futebol, muitas vezes, as agremiações, elas não são empresas, né? E aí, as que são empresas, elas vão à falência. As que não são, né, a torcida sustenta, enfim, ainda mantém de pé. O futebol é um meio milionário. Então, assim, os grandes clubes, eles vão dar um jeito de continuar existindo sempre. Mas os clubes que são menores, que têm menos torcida, menos investimento, quando se vem aí nessas situações de muitas dívidas, eles vão acabar falindo. Por exemplo, você é corintiano. Você acha que se o Corinthians fosse uma empresa, ele ainda estaria
né, na situação privilegiada que está, ainda jogando primeira divisão, ainda contratando jogadores de qualidade. Não estaria, já teria ido à falência. Meu Botafogo antes de virar SAF também, o Vasco também, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, né, tantos e tantos clubes aí que sofreram com dívidas, o Santos atualmente também, né, tá numa situação, né, muito complicada. O Flamengo lá atrás viveu crises financeiras profundas, né, então, cara, se a gente não estivesse falando de uma paixão do torcedor em instituições centenárias, que são muito mais políticas do que empresas profissionais, né, que vivem a vida financeira como qualquer outra, essas empresas hipotéticas já teriam ido à falência. Então, assim, se tivesse uma lei, eles não estariam melhores? Mano, se tivesse essa lei, provavelmente o teu time não estaria na primeira divisão hoje. Né? E estaria com um elenco muito mais enxuto, muito mais fraco, né? Jogando as competições bem menos glamourosas, digamos assim, né? De bem menos, né, apelo. Não teria a grande arrecadação que tem. Provavelmente nem manteria o número de torcedor que mantém, tá? Se isso fosse desde o início. Então, minha opinião é essa. Valeu, topzera. Lucas Emanuel Oliveira. O que a Argentina fez para produzir atacantes como Julián Álvares, Lautaro Martínez e meias como Thiago Almada e Nico Paz melhores que o Brasil? Isso aqui é uma questão de ponto de vista, né? Você acha, por exemplo, o Julián Álvares e o Lautaro melhores que o Vinícius Júnior, que o Rafinha, né? Tudo bem, eles são mais segundos atacantes, né? Eles não são nem centroavantes, nem pontas. É que o segundo atacante é uma posição que caiu em desuso no Brasil. Ainda tem alguns, né, como o próprio Gabigol, como o Richarlison, como o Matheus Cunha, e aí eu vou concordar que esses caras aqui da Argentina são melhores. Mas alguns deles aqui jogam como centroavante também, mesmo não sendo, né, de origem. E aí é mais questão de opinião mesmo. Nico Paz é da base do Real Madrid, eu acho. Pelo menos ele já jogou no Castilha, né? E não teve chances lá. Aí agora ele tá, se eu não me engano, jogando na Itália e tá indo bem. O Thiago Almada, antes de fazer esse pit stop no Botafogo, quando ele saiu do Vélez, ele foi pro futebol norte-americano. Ninguém o via jogar. E aí quando ele sai do Botafogo fazendo aquele acordo já pré-determinado de depois de 6 meses ir pro Lyon, ele pula pro Atlético de Madrid, que é um clube comandado por um técnico argentino que tem uma legião de jogadores argentinos por lá. Não pode ser coincidência também. Então, assim, o futebol argentino, se você for assistir, né, o campeonato e tal, você vai ver muitos treinadores que ainda vivem aquele DNA, aquela cultura do próprio futebol argentino, que atrapalha eles, inclusive, na questão de quando eles se deparam com equipes melhores, né? Em contextos continentais. A gente viu que na Copa do Mundo de Clubes nem o Boca e nem o River passaram sequer da primeira fase, né? Tiveram muitas dificuldades na competição. Há quanto tempo os times argentinos não vêm fazendo bonito na própria Libertadores? Não é só uma questão de investimento, não, uma questão de estilo de jogo também, né? Lá eles têm muito forte a cultura do 4-3-1-2, né, que mantém aquele 10 clássico deles, né, o engante, mantém as duplas de ataque, então esses caras continuam sendo muito prolíferos, mas se esses caras também não tiverem em contextos táticos, quando eles pularem, ou para um time brasileiro, ou para um time europeu, ou da onde for, que não jogue dessa maneira, eles vão também passar por dificuldade. Então, assim, eu acho que eles continuam formando porque eles não abriram mão daquilo que eles têm como esta é a escola argentina de se jogar, esta é a cultura argentina de se jogar. E talvez a gente olhe para isso, transporte para a seleção brasileira ou para o futebol brasileiro, e a gente quisesse algo parecido. Mas se a gente for pegar internacionalmente falando, não só na questão de revelação de jogadores, a Argentina ficou 38 anos, se eu não me engano, sem ganhar nenhum título. Atualmente é bicampeã da Copa América, é campeã do mundo, é campeã da Finalíssima, é favorita para a Copa do Mundo ano que vem. Até 2021 você achava isso? Que se alguém te contasse em 2021, antes da Copa América, que a Argentina nos próximos anos, no próximo ciclo, ia virar tudo o que virou, ganhar os títulos que ganhar, você acreditaria? Provavelmente não. Você duvidaria, inclusive. Então, eu acho que são duas discussões diferentes, tá? A formação de jogadores tem muito a ver com eles não terem abandonado essa cultura, mas não está automaticamente atrelada ao sucesso coletivo da seleção. Até porque a seleção ela foi muito mutante, camaleônica, né? Na campanha principalmente da Copa do Mundo e jogando um futebol de certa forma até moderno, não necessariamente preso a esses dogmas
né, da escola argentina de jogar futebol. Isso aí fica muito mais para o universo dos clubes do que necessariamente para a seleção. Aqui mais uma do Lucas Emanuel. Rafinha fora da seleção do mundo, eleita pelos jogadores. Você acha que o porrada neles influenciou? Talvez, cara. Mas assim, jogador de futebol nem sempre acompanha tudo, né? Pra poder votar. Eles votam mais nas impressões, nas sensações. E menos no que eles realmente assistiram e tal. Enfim. E aí a maioria vai ganhar, né? Essas seleções também que não tem, por exemplo, essa seleção do mundo, ela tinha um zagueiro, 2 laterais muito ofensivos na zaga. São o Hakimi e o Nuno Mendes. Por que não uma linha de 4? Com 2 zagueiros? No meio campo, não tem a figura de um volante, marcador e tal. Eles deixaram, por exemplo, o Rafinha de fora e colocaram o Mbappé, que não fez uma temporada... Né, em relação a gols, sim, mas não fez uma temporada tão assustadora. O Bellingham está nessa seleção. O Bellingham não fez uma super temporada também. Então, cara, muitas vezes eles vão votar muito mais, né, em cima dos resultados do que, de fato, no desempenho individual desses caras, porque eles têm toda a rotina deles, né, enquanto atletas, nos seus clubes, se preparar para os jogos, do que ficar observando, né, jogos mundo afora para poder chegar ali no início da temporada seguinte e votar para ganhar um prêmio individual. Então, o porrada neles pode ter influenciado, pode ter pegado mal para alguns, principalmente ali para os argentinos, mas, porra, no fim das contas, não é isso que determinou que ele não tivesse na seleção, né? Enfim. A terceira do Lucas Emanuel. Mirassol pode manter esse ritmo nos próximos anos e virar um clube de Libertadores? Eu acho que o Mirassol vai se classificar para a Libertadores do próximo ano, mas vai ter muita dificuldade até de manter o próprio elenco desse ano para o próximo ano, porque vai ter vários destaques aqui que vão sair para um, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, e aí vamos ver se o Mirassol vai ter uma injeção financeira, né, porque vai ganhar a grana ali de premiação, né, que não vai ser tanto assim, porque a gente sabe que tem um desnível bem grande nessas premiações aí de cotas de televisão e tudo mais, até pelo que estava previsto antes do campeonato começar, por conta da campanha ali do time no Brasileirão. Então vai ter esse dinheiro pela participação da Libertadores. Vamos ver que jogadores vão abraçar o projeto do Mirassol, né, para poder fazer bonito na Libertadores no ano que vem, mas não acho que vai ser um habitué, né, de ficar se classificando e brigando por isso temporada após temporada. Eu acho que a realidade do Mirassol, cara, na próxima temporada brigar para não cair. Assim como ele entrou no Brasileirão desse ano com esse objetivo e superou as expectativas de muita gente, não adianta a gente falar, vocês quererem, alguém aí, né, oportunista, querer criticar que vocês falaram, que o Mirassol, que não sei o que lá, e fala aí agora. Porra, meu irmão. O Mirassol é estreante na Série A, estreante. A gente sabe que todo time que vem da Série B, especialmente times que vêm pela primeira vez, tem como primeira missão se manter na Série A pro ano seguinte. Olha o Santos aí. Olha o Sport. O Ceará tá um pouco mais, né, seguro aí, mas a maior parte do campeonato ele ficou preocupado e olhando mais para baixo do que para cima. Por mais que ele tenha feito uma campanha estável, né, na maior parte do tempo. O Mirassol é o ponto fora da curva, pô. E não vai ser a regra. Na próxima temporada, mesmo com Libertadores, provavelmente a missão do Mirassol vai ser se manter na Série A. Se ele vai conseguir repetir ou fazer um campeonato como o do Ceará, mais seguro, mais de meio de tabela, é outra história. Aí pode ser o novo Cuiabá, a nova Chapecoense, que são times que subiram com esse mesmo contexto no Mirassol e conseguiram se manter na Série A por um tempo considerável até que caíram de novo. Vai acontecer com o Mirassol mais cedo ou mais tarde. É um time de uma cidade pequena, não tem tanto investimento para poder se manter durante tanto tempo assim na elite do futebol brasileiro. Essa é a realidade. Doa quem doer. Enfim. Não acho que vai ser a realidade do time nos próximos anos brigar sempre ali por vaga na Libertadores, não. É isso. Valeu, Lucas. Jonathan Silva 07. Jogar quase 100% do tempo na defesa e jogando por uma bola é coisa de time pequeno? Não, é coisa de time que conhece suas limitações. E coisa de técnico que acha que essa é a melhor estratégia, né?
Quanto mais tempo... É uma estratégia não tão ousada, é uma estratégia para muitos pode parecer covarde, mas é uma estratégia que muitas vezes te faz sobreviver mais em jogos em que o adversário é muito melhor do que você. Né? Se você olhar no olho de alguém que tem mais tiro, mais bala para trocar do que você, não adianta você querer trocar tiro com eles. Né? Os caras vão ter mais a posse e se você der mais espaço, eles fatalmente vão fazer vários e vários gols. Agora, se você se defender, vamos ver quanto tempo você consegue sobreviver até tomar um gol, às vezes segurar ali um empate ou conseguir jogar por uma bola e vencer. É estratégico, cara. É estratégico. É do jogo. Não acho que seja coisa de time pequeno, não. E até me incomodo quando falam isso. Ah, tem que jogar igual time pequeno. Como assim, mano? O Mirassol é um time pequeno. O Mirassol joga desse jeito? Não joga. O Mirassol é bem corajoso. Não, o Mirassol vai para ataque. O Mirassol, por filosofia do seu técnico, escolheu jogar assim e tem sido bem sucedido assim. E não teria problema nenhum se o Mirassol fosse um time mais, né, defensivo que joga por uma bola. Não teria problema nenhum. Mas não foi isso que ele escolheu fazer. É isso. A segunda aqui do Jonathan Silva e aparentemente a última de hoje. Existe algum time hoje em dia que joga com 2 laterais muito ofensivos, igual nos anos 90 e 2000? Cara, igual nos anos 90 e 2000 não, mas o próprio PSG com o Hakimi e Nuno Mendes são muito ofensivos, vão muito para ataque, né, atacam ao mesmo tempo. Times que jogam com 3 zagueiros e alas, a Inter de Milão com Dumfries, né, o ala pela esquerda, às vezes é o Carlos Augusto. Quem é o outro, gente? A ala pela esquerda ali da Inter que joga, né, de Marco, né, também ataca muito fundo. Então, ter jogadores com essa característica é normal. O Bayer Leverkusen no ano passado, né, até outro dia, jogava com o Frimpong, que era um ponta, adaptado como ala, e o Grimaldo, 2 laterais muito ofensivos, que apoiam ao mesmo tempo. Então, assim, ter laterais com essas características ainda existem. Jogar igual nos anos 90 e 2000, não. Porque hoje em dia ninguém de elite joga da mesma forma, beleza? Deixa eu atualizar aqui para ver se tem mais. Obrigado, Jonathan. Vou atualizar aqui para ver se tem mais pergunta, porque aparentemente essa foi a última e foi mesmo. Beleza, 52 minutos, foi até bastante tempo. Então, agradecendo aí todo mundo que mandou pergunta. Semana que vem tem mais, desde que vocês mandem perguntas. Para quem ainda não sabe, tá dando mole, sigam @pautas e táticas lá no Instagram. Fiquem atentos aos stories, tá? Semana que vem vai ter, né? O jogo da seleção é na sexta, não, é no sábado. O jogo da seleção é no sábado, não é na sexta. Então vamos ter o pós-jogo da seleção no sábado, né? O mais rápido possível depois que o jogo acabar, mas na própria sexta-feira, né, a gente vai continuar tendo aí a caixinha. Normalmente quando tem jogo de seleção na sexta-feira, a gente abre uma exceção, traz a caixinha para quinta, para sexta poder falar do jogo. Mas não, como o jogo é sábado, então a gente vai ter vídeo no sábado, vão ter 6 vídeos, né, na semana que vem aqui no canal, inclusive a nossa caixinha no seu dia tradicional, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!